Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, aí na sua televisão. Hoje começando a segunda e última parte da entrevista com o Romário para celebrar os 18 anos do nosso programa. Relaxe, aproveite, porque o nosso Bom Vivan, num oferecimento de Uniprime, já está no ar. Uniprime, a essência do cooperativismo preservada, apresenta Bom Vivan Ano 18. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Oats. Claro, você merece um novo. Olha, antes de a gente começar o nosso programa de hoje com o Romário, eu quero falar para você de uma empresa que eu conheci e que eu tenho o maior prazer de contar as novidades dela aqui em Santa Catarina. Afinal de contas, qual é o tamanho do seu sonho? Como garantir um futuro seguro para você e para sua família? Para todos os seus projetos, conte com a Uniprime, uma cooperativa de crédito que preserva os valores da igualdade, ajuda a mútua e transparência. A Uniprime é uma cooperativa completa, com todos os serviços e produtos para a sua vida financeira. Um lugar com taxas atrativas, atendimento personalizado e participação no resultado, o que eu acho isso muito especial. Essa é a Uniprime, uma das maiores cooperativas de crédito do país, que está chegando em Florianópolis com uma agência modelo, como a Ilha da Magia merece. Gente, faça parte dessa experiência. Uniprime, a essência do cooperativismo preservada. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Hoje no nosso Bom Vivan, se você perdeu o início do programa, corre lá nas nossas plataformas digitais, tanto o Facebook como no YouTube, tem essa entrevista especial e toda a nossa história dos 18 anos do nosso Bom Vivan, celebrando hoje com uma entrevista especial com o Romário. Romário, vamos falar um pouquinho sobre futebol? Pouca gente sabe, mas você chegou a ser técnico de futebol, né, cara, pelo Vasco da Gama. Como é que foi essa experiência? Na verdade, assim, eu já estava próximo de me aposentar, e aí, conversando com o Eurico Miranda, falecido Eurico Miranda. A lenda. A lenda, né? Um dos caras mais, desculpa a expressão, foda que eu conheci no futebol. Um dos maiores personagens, tanto de um lado e pro outro. Assim, comigo sempre foi um cara de palavra, sempre cumpridor do Você consideraria o Eurico um professor? Com certeza. Com certeza. E aí a gente conversou, ele perguntou se, assim, na conversa, por que você, antes de terminar, você não uma contribuição, tenta né? Fazer essas duas funções e você pode até acabar gostando e virar treinador. Eu falei, não é muito a minha praia, doutor. Foi assim a minha conversa. Mas vamos tentar. Então, assim, durante um torneio que a gente jogou em Dubai, que o Vasco naquela época foi fazer uma pré-temporada lá, a gente participou de um torneio em Dubai, foram 3 jogos. E depois aqui no Rio de Janeiro, quando a gente voltou, eu também fui treinador e jogador durante alguns jogos. Mas definitivamente eu entendi que a minha função, se eu fosse continuar no futebol, com certeza não seria treinador, porque treinador tem que ter algumas atitudes, vamos dizer assim, que eu não estaria, pelo menos naquela época, prontos a ter. Algumas características. Eu não aturaria algumas coisas que o Romário faria. É isso. Você gostaria de treinar o Romário? Com certeza não. Ô Romário, a primeira vez que eu fui para a Europa, dentro de alguns países que eu visitei Barcelona. Isso a gente está falando meados de 90.
acho que 94, 95, eu não me recordo bem. Eu joguei lá no ano 94, 93, 94, 94, 95. Então foi exatamente nessa época, 94, 95. E aí, Romário, um manezinho da ilha, tinha acho que 17 anos, cheguei lá num país completamente diferente, não tinha essa noção, não existia internet, estamos falando de um mundo diferente, onde a globalização era muito, muito diferente. E quando eu cheguei lá, cara, se eu chegasse num restaurante, tinha uma foto do Romário. Se eu chegasse numa loja, tinha a camisa do Romário. Se eu chegasse em outra, tinha um cachecol do Romário. Você é ovacionado. Era Deus no céu e Romário na terra. E aí eu te pergunto, um menino que, para mim, impressionou, que eu já era o início da minha maturidade. Agora você, que saiu de uma infância simples e chegou lá com uma cidade do tamanho e da importância de Barcelona, essa experiência internacional, ela é transformadora, né? Com certeza. E principalmente no meu caso, porque eu já tinha saído bem antes para jogar na Europa. Eu fui jogar no Barcelona como 93, 94, 2 temporadas, né? Mas 94, antes veio Holanda. Eu tinha saído em 88 para ir para o PSV, na Holanda, numa cidade chamada Eindhoven. Então é o seguinte, eu já tinha tido um pouco de experiência de Europa esses primeiros 4, 5 anos. Então é o seguinte, eu não senti tanto como se eu tivesse saído diretamente para lá. Mas é uma experiência inesquecível, assim, foi com certeza, principalmente o ano de 93, 94, um dos grandes anos, talvez o melhor que eu tive na minha vida profissional, por tudo que eu fiz com a camisa do Barcelona e principalmente também nesses 2 anos importantes, 93 e 94, com a camisa da seleção brasileira. Então, assim, na verdade, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente só entende quando a ficha cai, a gente entende um pouco depois, né? Um pouco mais na frente. E foi mais ou menos isso que aconteceu em Barcelona, assim. Até hoje as pessoas têm muito carinho, muito respeito. Hoje, se você chegar em Barcelona, você é parado na rua tranquilamente. Assim, eu não posso te afirmar isso, mas a última vez que eu fui a Barcelona deve ter uns 10 anos, 8 anos, se não me engano. Assim, as pessoas ainda lembravam muito de mim, porque, assim, a globalização, né, a internet, isso aproxima muito as pessoas. Então, muitos daqueles que não me viram, principalmente os filhos, de muitos daqueles torcedores devem me conhecer ou me conhecem porque a internet traz você mais próximo, mais perto, né? Mais recente. Então, assim, eu acredito que eu indo hoje em Barcelona, as pessoas ainda vão me reconhecer, o carinho eu acredito que ainda exista. Um dos nossos patrocinadores é a Maple Bear, que é uma escola com a metodologia canadense, né? A gente está falando de uma escola bilíngue, onde a criança desde cedo ela tem acesso à língua portuguesa e também à língua inglesa. Você, quando saiu do Brasil e foi parar na Holanda, que o holandês é muito mais difícil do que o inglês, a gente, na música, o nosso ouvido, ele tem uma certa familiarização. Mas na Holanda, você para às vezes para pensar os micos que você deve ter passado naquela época. Assim. Léo, vou te falar, paguei muito mico. Eu saí daqui, realmente não falava nada, né? E aí vivi lá 4 anos e meio. E detalhe seguinte, quando eu cheguei na Holanda, meus primeiros 3 amigos foram 4, né? Na verdade, assim, uma família brasileira, e 2 espanhóis e um italiano. Então, eu aprendi primeiro essas línguas, depois que eu fui aprender o holandês. Mas o holandês, realmente, como você falou, é uma língua que você até então nunca tinha ouvido, não tem familiarização nenhuma, não tem contato com nada. Foi realmente difícil. Mas depois que também aprende, vai embora. Agora, você foi eleito o melhor jogador estrangeiro de todos os tempos na Holanda, isso em 1988. A torcida de lá é bonita, né? É linda. E hoje, principalmente, assim, quando eu cheguei, o PSV já era um time grande, porque no ano anterior tinha sido campeão da Champions League, que era um outro tipo de nome, chamava na época. E então o PSV já estava começando a ser um time badalado. Hoje é um time dos grandes da Europa, muito respeitado. E eu cheguei num grande time e pude ajudar o PSV a se tornar um clube maior e principalmente mais conhecido aqui no nosso país. Romário, em 1996, você foi eleito, julgado, definiram que você foi o jogador mais bem pago
do futebol quando você estava no Valência. É claro que você foi um cara que ganhou muito dinheiro no futebol, mas se a gente fizer uma análise de 96 para 2010 ou 2020, os valores são completamente diferentes. Ô, Léo, posso te afirmar? Eu acho que eu não ganhei 10%. Eu acho que não ganhei, não chega a 10% do que esses caras ganham. Não só eu, estou falando jogadores da minha geração. Como você falou aí, realmente eu era um dos maiores, ou mais bem pago na época. Não é nem 10% do que se refere em relação a essa geração atual, porque realmente o futebol ele mudou muito em todos os aspectos, principalmente financeiramente falando. Quem é que te ajudava a administrar essa história? Porque, assim, são valores, mesmo sendo apenas 10%, mas, assim, são quantias muito grandes. Tem a história do câmbio, recebe lá, usa aqui. Quem é que ajuda ou ajudava? Eu tinha um advogado amigo meu que sempre me ajudou aqui no Brasil. E lá na Europa, eu conheci um amigo, Giovanni Branchini, que além de advogado, era uma pessoa que se tornou um dos meus melhores amigos, que também virou empresário de futebol. Foram as pessoas que me orientavam muito em relação à aplicação do meu dinheiro. Olha aí, a Escola Canadense Maple Bear Florianópolis Continente tem uma das melhores metodologias de ensino do mundo. A Maple Bear Continente atende alunos da educação infantil ao 7º ano do ensino fundamental. Durante a educação infantil, a comunicação dos professores com os alunos é feita 100% no idioma inglês. No ensino fundamental, essa comunicação passa a ser de 50% em português e 50% em inglês. As crianças aprendem matemática e ciências em inglês. Isso faz com que as crianças não apenas falem, mas também pense em inglês, tornando-as bilíngue de verdade. E ainda neste ano, a Maple Bear Continente inaugura um novo prédio com toda a estrutura necessária para atender seus alunos. Terá laboratório de ciência, biblioteca, brinquedoteca, quadra de esportes, playground e muito mais. E todas as medidas de segurança estão sendo aplicadas na unidade Continente. O telefone e o endereço da Maple Bear Florianópolis Continente está aí na sua tela. Você está assistindo Bom Vivan Ano 18. Oferecimento Imperatriz Gourmet, Unilux, transformando espaços em ambientes. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Costelaria Ponta da Agulha, Werner Coifer, Force, Clothes e Arts, Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. O futebol, Romário, se a gente fizer um estudo da sua linha cronológica, existem várias etapas. O início de carreira, depois passado para a Europa, chegando no Barcelona, vindo para o Flamengo, atuando pelo Vasco. Mas a sensação que eu tenho é que o auge da sua vida, pelo menos foi da minha, a Copa de 94. Eu não esqueço de nenhum momento da Copa de 94. O jogo da final, os pênaltis. 94 é o carimbo da sua vida ou você considera que existem outros fatos também? Não, com certeza eu posso afirmar para você que aquele momento da Copa do Mundo de 94 é com certeza o momento mais importante da minha vida. E aquele momento começa em 93, naquele jogo Brasil e Uruguai. No Maracanã. Meu pai, que o programa hoje eu declaro para ele, é feito para ele, porque foi meu grande mentor profissional. Ele foi nesse jogo. E eu fiquei com uma inveja, uma vontade de estar com ele. Assim, eu acredito que 94 foi o desfecho do que começou, estou falando, a carreira de jogador profissional, Romário, principalmente com a camisa da Seleção Brasileira, que começou em 93 e acabou de uma forma positiva, né? Prazerosa e vencedora em Los Angeles com aquela Copa do Mundo. Então, assim, com certeza foi o auge da minha carreira. Eu acredito, eu posso dizer para você, eu não sou muito de falar pelos outros, eu aprendi isso na minha vida. Mas se você for perguntar ali, 90% dos jogadores que ali participaram daquele momento, eles talvez te responderiam a mesma coisa que eu. Romário, último jogo, Brasil e Itália. Foi um jogo extremamente nervoso, não foi um jogo bonito.
E eu me lembro até hoje, eu estava na Praia da Armação aqui em Florianópolis, a família inteira estava lá para assistir o jogo, teve churrasco e teve o bendito dos pênaltis. O nervosismo era tanto, eu lembro que teve gente que foi passear na praia na hora dos pênaltis, teve gente que virou de costas, teve gente que ficava agarrado, aquela história que o futebol, aqueles momentos. Como é que estava a sua cabeça, o seu coração, na hora que você sai do meio do campo? O que passa na cabeça do profissional misturado com o ser humano até chegar na frente do gol e dizer assim, essa pode ser a melhor hora da minha vida, como também pode ser a pior, no caso que é o do Baggio, por exemplo. No caso, assim, primeiro que tinha passado pela minha cabeça, nunca tinha passado na minha cabeça a probabilidade de a gente chegar aos pênaltis naquele jogo, com todo o respeito que a gente tinha pela seleção italiana, até porque tinha ali o Baggio, tinha o Maldini, tinha o Baresi, tinham outros grandes nomes. A seleção da Itália realmente é uma das grandes seleções que tinha aquele Mundial de 94. Mas o nosso objetivo ali era ser campeão nos 90 minutos ou na prorrogação, que na época tinha, né? E assim, então assim, você me perguntar se eu tinha treinado pênalti, não, nunca tinha treinado pênalti. Antes daquele jogo, inclusive, eu tinha batido 2 pênaltis na minha vida. Pelo Barcelona, inclusive. Um tinha perdido e outro tinha feito. Ou seja, 50%. E aí, quando a gente acabou o jogo e teve aquela escolha ali, a princípio eu não bateria aquele pênalti, porque eu nunca tinha treinado. E aí eu pedi o Parreira para bater, ele entendeu a minha situação e me colocou ali. Eu vou te falar uma coisa, Léo. Nervoso, não sei se a palavra é nervoso, mas eu fui com tanta convicção que eu ia fazer aquele gol, porque só me passava ia finalizar o pênalti positivamente falando. Então, assim, eu fui ali com tanta certeza que nada mais passava na minha cabeça diferente de que eu ia chegar ali, pegar a bola e fazer o gol. Assim, existia sempre existe na cabeça de um cobrador de pênalti, principalmente num momento como esse, você tem que saber que você vai ali determinado para fazer o gol. E naquele momento ali eu estava representando, um país, né, cara? Assim, um sonho muito grande. Ali, não sei se você lembra, antes da Copa do Mundo, eu fui o cara que falei, a gente vai para ganhar e se perder a culpa é minha. Então assim, eu tinha uma responsabilidade, como todos os outros tinham, mas eu tinha um pouco mais por ter falado isso, né? E por falar isso, você tinha total direito de chegar num avião. É outra cena emblemática. Quem gosta de futebol e aviação, é uma cena emblemática. Você chegando, o avião chegando e você na janela com a camisa do Brasil. Aquilo ali foi bem diferente, né? Foi muito diferente. Eu nem sabia que aquela janela abria, por exemplo. Nem eu. Na verdade, eu estava ali conversando com os pilotos, né, com os comandantes, e aí tinha alguém que veio na viagem que tinha a bandeira. E aí me deu essa bandeira de presente dentro do avião. E aí alguém falou, eu perguntei que essa aqui abre, essa janela abre, o cara abre. Abre mesmo, quando ele abriu, eu fui ali e levantei a bandeira, que ali foi uma coisa bem histórica, foi realmente... Uma fofoquinha, esse é um tema batido, mas só quem foi o líder ali para negociar a história da Polícia Federal, passar ou passar? Teve algum comandante ali? Cara, na verdade é o seguinte, assim, a gente como jogador de futebol, a gente não... Nesse episódio, precisamente, eu não posso te dizer, porque eu não vi realmente o que aconteceu. Pra gente tinha passado desapercebido, porque, na minha opinião, tudo que a gente trouxe, quem trouxe, estava tudo certo para ser liberado, né? Depois que houve um monte de matéria, de notícia, de que teve problema, da Muamba, que o avião não ia deixar passar, mas no final acabou dando tudo certo. Um cara público como você acaba tendo muitas histórias, algumas verdadeiras, outras mentiras, algumas se tornam lendas urbanas, e eu vou te fazer a pergunta porque, assim, eu já ouvi essa história e eu queria saber se foi com você e se foi verdade. Depois da Copa do Mundo, que você foi campeão,
Você tirou... É verdade que você tirou uns dias a mais de folga e quando você chegou no seu clube, recebeu uma pressão e aí teve um papo de homem para homem, você andou dando uma sacaneada com as pessoas que foram para a Copa do Mundo? Na verdade, eu passei um pouco do tempo, né, de voltar para Barcelona. Ou seja, a ressaca foi grande. Eu achei que eu também merecia, depois de tanto tempo, né, ficar... Era uma tensão, aquela Copa do Mundo foi uma coisa muito tensa. E eu me via no momento de ficar um pouco mais do que o normal. Acabei, acho que eu cheguei 3 semanas. A tua cara de olhar para mim foi... 3 semanas depois no Barcelona. Aí cheguei lá, o treinador, que era o falecido Cruyff, né, meu amigo na época, falou que o time queria fazer uma reunião comigo. Eu acabei fazendo uma reunião com eles. E aí eles meio que me colocaram para sentar assim, outros na frente, começaram a dizer que tinham ficado tristes. Primeiro me parabenizaram pelo título, mas que tinham ficado tristes, que isso não era profissional. Aí eu fui... Deram uma cobrada em ti. Uma cobrança natural, né? Porque eu cheguei atrasado. E aí eu fui eliminando um por um, que algum daqueles tinham disputado a Copa do Mundo. Pô, você saiu na primeira fase, você perdeu para mim, você foi eliminado. Enfim, resumindo, aí depois dessa reunião... A gente acabou voltando uma relação normal, que na verdade é o seguinte, naquele tempo, eu acredito, eu fiz, né? Eu acredito que hoje, como o futebol hoje ele é muito profissional, talvez não teria mais, não caberia aquela ação. Agora, você acha que o Romário, sendo Romário, independente de qualquer geração, você tem um DNA, você tem uma característica... Você se divertiria tanto no futebol de hoje em dia, tendo essa cobrança, essa pressão? Eu acho que não. Eu acho que eu conseguiria render muito mais daquela época de quando eu jogava. Estou dizendo que acho, né? Porque realmente, pelo que eu vejo, tem determinadas coisas que eu sinto que os jogadores não estão à vontade. Isso, na minha opinião, me incomodaria muito dentro de campo. Você já declarou que é difícil ter amizade dentro do futebol. E dentro do universo da política? Também. Por mais que seja difícil também na política, mas existem pessoas que são do bem e você pode conseguir fazer amizade. O Ed é um, por exemplo. Bom, Vivan na tela com a Kia. Já vou fazer um bate-bola para a gente encerrar o programa de hoje, que está muito especial. Tenho certeza que você de casa está gostando. Na hora de escolher seu próximo sedã, saia do lugar comum. Conheça o Kia Cerato 2022. O design do Cerato traz esportividade e sofisticação na medida certa. Junte a isso conforto, segurança e a tecnologia de um carro conectado, com itens de última geração. Ligando para a Fernanda. Pronto, é só acelerar e colocar mais emoção na sua vida. Venha conhecer o Cerato 2022. A gente continua hoje conversando com o Romário, um programa especial, mas roda o VT das Óticas Carol. Precisando de óculos para ver de perto e de longe? Na Óticas Carol você compra o par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E concorre a prêmios no sorteio. De longe a melhor promoção. De perto também. Varilux em dobro. É Carol em dobro para cada um. Olha, praticamente encerrando o Bom Vivan de hoje, teríamos muito mais a falar, mas o tempo do Romário, até porque daqui a pouco ele vai curtir outras cidades, Balneário Camboriú. O cara gosta de Santa Catarina. Vamos fazer um bate-bola rapidinho, pai bola? Claro. Eu levanto e tu chuta. Vamos lá. Qual o maior dirigente que você já viu atuar no futebol? Eurico Miranda. Pelé ou Maradona, cara? Pelé. Essa você deve já ter perguntado, mas tem que fazer. Vasco ou Flamengo? América. Sabia que ia falar isso. Beach tênis ou futevôlei? Futevôlei. Parreira ou Zagallo? Parreira. Lula ou Bolsonaro? Essa pergunta é uma pergunta que vou pular. Floripa ou Balneário Camboriú? São duas cidades muito interessantes, mas como eu conheço mais tempo Floripa, eu fico com Floripa. E a última, qual é a maior paixão do Romário? Futebol, mulher ou chocolate? Vou colocar as 3. Uma grande noite depois de uma grande partida comendo chocolate. Perfeito. Tem gente que não sabe, mas você é realmente apaixonado por chocolate, né, Romário? Não só por chocolate, como vários outros doces. Eu fui diabético durante o período
Aí há 4 anos eu fiz uma operação chamada interposição ileal, que consegui mudar. Eu cheguei a 420 de glicose. Essa cirurgia, ela reverteu isso. Eu cheguei a perder 25 quilos. Quando eu fiz a cirurgia, eu tinha quase 80 quilos, 77. Hoje, inclusive, já estou próximo de voltar ao meu peso normal. E o pós-operatório te deixou com uma aparência um pouco abatida. Hoje você está com uma cara de muito saudável. Realmente eu fiquei nos primeiros 2 anos depois da cirurgia muito magro. E muitas pessoas, inclusive, ouvi e li muitos comentários. Alguns achavam que eu tinha câncer, que eu tinha AIDS, que eu tinha... Já me botaram com várias doenças, né? Mas realmente foi porque eu perdi muito peso, muitos quilos, 23 quilos nos primeiros 2 anos. Eu realmente fiquei com uma aparência de doente, é verdade. Mas, na verdade, poucas pessoas sabiam, eu estava me curando. E hoje saí de um diabético de 420 para um cara hoje sem diabetes com 90, 92. Então, assim, eu estou muito saudável, muito feliz e muito legal. E podendo comer meus doces, né, E meu Santa chocolate. Catarina te faz bem também, né? Muito bem, sempre. Ô, Mário, só para... Aí um questionamento de atualidade mesmo. Qual é o grande aprendizado que você está vivendo em algo que ninguém imaginava que nós iríamos passar todos juntos, que nivelou toda a humanidade, que é a pandemia? Qual foi o grande ensinamento que você adquiriu nesse período? Olha, eu acho que com o que a gente está passando, eu acredito que as pessoas podem e devem se ajudar mais uma às outras, né? Eu particularmente vivia muito longe de casa, muito fora da convivência dos meus filhos, e desde março do ano passado, porque o Senado, por exemplo, de março para cá a gente foi apenas 4, 5 vezes em Brasília, como atuação dentro do plenário, né, em comissões, e a minha relação, principalmente com meus filhos, tem sido muito melhor. E a convivência com meus amigos tem sido muito mais interessante. Realmente é um momento muito difícil, muito triste, né? Quase 400 mil vidas que foram perdidas no nosso país, mas de tudo isso negativo, sempre a gente tem por obrigação também de conseguir trazer algumas coisas positivas. Valeu muito ter esperado, valeu muito ter aguentado com muita paciência esse momento histórico do nosso programa. Parabéns, obrigado. A gente não pode se tocar muito, não pode se abraçar, mas muito obrigado pela essa entrevista, esse presente que você nos deu hoje. Prazer foi todo meu, Léo. Parabéns aí pelo seu programa. Só mais 18, tá? E que tenha muito mais do que 18. Ponto final em mais uma edição do nosso Bom e Van, um programa histórico especial com o Romário. Espero que você tenha gostado. Se você quer ver e rever, mandar para os seus amigos, aí aponte o seu telefone aí para o QR Code, tanto no Facebook como no YouTube. Um Bom Vivan para lá especial, e eu dedico ao meu querido amigo pai, que está sempre comigo, não está mais nesse plano, mas está lá em cima, Rômulo Coelho. Beijo grande, vem aí o Jornal da Band. Forte abraço, tchau. 3, 2, 1. Hoje em dia em casa, todo mundo é tudo e muito mais. Aqui tem apresentadora, mulher de negócios, crossfiteira remota, mãe gamer, torcedora e maratonista de série. Todas conectadas ao mesmo tempo em harmonia. Porque a internet está clara com fibra, Wi-Fi que chega na casa toda, ultra velocidade e muito mais. Falamos junto. Vocês ensaiaram, né? Quem treinou vocês? Parabéns. Parabéns. Fala mais baixo. Claro, tudo junto e conectado. Boa, meninas. Estão por aí ainda, não? Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho.
Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você.